dia, bom dia, bom dia, bom dia. Quarta-feira, dia de café sistêmico por aqui. Meu nome é Alessandra Tavares, sou psicóloga de formação, psicoterapeuta quântica e consteladora. E às quartas-feiras nós temos o café sistêmico, que esse ano já faz 5 anos de atendimentos e orientações, mentoria ao vivo aqui comigo e com vários parceiros. Hoje a nossa ideia é trabalhar com calibração dentro de uma lógica que nós chamamos de escala Hawkins da consciência, porque nesse mês nós teremos o curso para terapeuta, já temos vários inscritos no dia 28 e 29 de junho, online, 100% ao vivo comigo, um curso não de escala Hawkins, mas que envolve a escala Hawkins, que é uma ferramenta, uma capacitação e mapa da calibração, utilizando como um dos pilares essa escala, esse trabalho magnífico que o doutor psiquiatra David Hawkins deixou para nós, tá bom? Vou colocar meu foninho por aqui, eu fico um pouco, parece que distante, sem foninho, né? Vamos lá, peraí, deixa eu ver. Bom, bem-vindos, bem-vindas, vamos chegando por aí enquanto eu ponho meu foninho. Alguém me dá um oi aí, me diz que se tá tudo ok no meu áudio aqui pra mim, porque vocês ficam mudos, né? No Instagram não tem como eu medir isso. Então é sobre isso, para quem tá chegando aí agora, bem-vindos, bem-vindas, muito bom dia. A minha ideia aqui é trabalhar com a escala Hawkins da consciência hoje, o máximo que eu conseguir. Tive essa autorização para fazer aqui ao vivo. Já quero fazer o convite para os terapeutas que se interessem por essa ferramenta, que é o mapa da calibração. Amanhã, no Zoom, no mesmo horário, às 10h08, só que não será aqui no Instagram, tá, gente? Vai ser no Zoom fechado. Por quê? Porque lá eu vou atender alguém ou alguém com o mapa da calibração. Eu quero mostrar para vocês como funciona o mapa da calibração, para que você se decida ou não a fazer a sua inscrição, aqueles que ainda não conhecem, tá bom? Então, muito obrigada aí, todo mundo que está entrando. E se você conhece pessoas que podem ser beneficiadas com ferramentas que conferem velocidade no processo de autoconhecimento e então de expansão da consciência, já manda aqui, tem uma setinha, manda para esse povo aí, tá bom? Eu vou aqui baixar para dar um oi para vocês, para dar o bom dia direito, que eu vou dando tempo para vocês irem entrando. Então, muito bom dia aí para todo mundo que entrou. Lu, terapeuta, bem-vinda, querida. Oi, Cláudia. Grace Chuchu, um beijo no seu coração. Aqui tá Ivilena, bem-vindo ou bem-vinda, né? Quem mais tá aqui? Deixa eu ver esse nome aqui, não consegui ler. Mas bem-vindo também. Ô Grace, obrigada pela preocupação. Tô um pouco, a voz tá falhando um pouco ainda, mas aqui só para entender o contexto, né? Eu fui diagnosticada com dengue na semana passada, não me senti muito bem e era dengue, e realmente eu fiquei sem energia, dor no corpo, aquela coisa toda. Mas sabe, Grace, perto do que me dizem ou do que eu já acompanhei, de dengue eu não tive nada, tá? Assim, meus sintomas foram muito sutis, muito leves, né? Eu trabalho, faço tratamento na Envida com biorressonância, com biofísica, com os equipamentos, com fitoterápico, então isso ajuda muito também, né? Mas fiz toda uma análise, toda uma avaliação das minhas células, dos meus glóbulos, né? E houve pouquíssima alteração. Então fiquei mais em repouso, mais tranquila. Então essa semana com muito mais energia, ainda oscila, às vezes vem um cansaço assim, mas a voz é que às vezes fica mais sexy que o normal, sabe? Assim, ela dá uma falhada, mas logo ela volta, tá bom? Muito obrigada aí pelo carinho, viu, querida? Eu recebo as vibrações de cura, recebi de vários lugares. Bom dia, aqui tá assim, HTTPS-MO. Eu não sei falar o nome, falei errado, li errado, mas seja bem-vinda, Chuchu. Pedro Melo, de Fortaleza, já está inscrito, já vi seu nome lá na lista de inscritos da capacitação, né, do mapa da calibração, fiquei muito feliz. Oi, Vera, também vi seu nome por lá, está inscrita também, Vera de Brasília, muito bem-vinda.
O pessoal te adorou, né? O pessoal foi para Brasília para o curso do Rodrigo Romo, um grupo aqui do Instituto. E ela, eu tô indo sozinha. Eu falei, não está sozinha, tá? Quem segue o Instituto dificilmente fica sozinha, ainda mais dentro do Brasil. Fora também, mas dentro do Brasil impossível. Professora Alda Martins, minha irmã de alma, minha irmã de caminhada, também já tá lá no curso. Quem aqui? Núbia, bem-vinda, Chuchu. Lu, bem-vinda, bem-vinda. Alaide, bem-vinda. Catarina, muito bem-vinda. Obrigada por terem me dado o feedback aí do meu áudio, tá bom? Obrigada mesmo. Joyce, melhorou? Joyce é assim. Joyce é da minha equipe, né? Joyce é do Rio de Janeiro, é da minha assessoria. E aí ela ficou de cama. É assim, entendeu? Ninguém larga a mão de ninguém, como disse Irlene Alves. Oh, Deus. Tânia Pedrestre, minha querida irmã de alma, consteladora, psicóloga linda de Ribeirão Preto, terapeuta do meu filho, minha irmã mesmo. Professora Alda Martins, bom dia. A Alda, gente, a Alda é popstar, sabe? Pô, vai descobrindo ela aqui dentro. Tô melhor sim, obrigada. Nayane, seja bem-vinda. Eli, muito, muito bom. Bom dia, querida. Nayane veio com as filhinhas dela, espero que sua filha esteja melhor, né? Ela veio para o curso do Reiki, no finalzinho ela teve uma febrinha, mas uma criança linda, super sensível, super querida. Aliás, gente, o curso de Reiki infantil que aconteceu aqui há 2 finais de semana atrás foi surreal do ponto de vista de resultado das crianças, o que elas viram, o que elas relataram, muito para além do que nós adultos conseguimos, né? Então foi muito rico, tá bom? Então é isso, vou dando meu bom dia aí para quem às vezes eu não falei bom dia, né? Rose, bom dia. Nílcia, lá de pertinho, esqueci o nome da cidade, Araporã, ali divisa Goiás e Minas, ali perto em Tumbiara. Mexe com muita energia, preciso muito cuidar de você. Te precisamos demais. Ô, minha querida, minha reverência a você. Eu sou muito cuidada. Mesmo quando eu fico calada, lá em casa não para, entendeu? E eu sei que vocês ficam aqui também em vibração. Sou muito grata por isso. Recebi muitas orações. Acho que é por isso que eu não caio fácil mesmo. Porque eu falo que eu tenho um exército por mim hoje. Que eu nunca imaginei que ele seria ancorado assim. Então eu fico muito grata, né? Porque é uma relação sem troca, sem necessidade de troca. É uma pessoa que leva um chá, é outra que me manda uma mensagem, é outra que me manda uma meditação de cura, e isso tudo vai fazendo um movimento de cura vibracional muito mais rápido, né? Nesse sentido, tá bom? Então sejam muito bem-vindas. Marcela, bem-vinda, tô bem sim. Muito bem. Amor de Mônica, sua linda. Muito bom. Mas é a Mônica minha prima ou é outra Mônica? Vai me falando aí que eu sou curiosa. Que eu tenho uma prima, assim, um grande amor da minha vida. Ela é 19 dias mais velha que eu, né? Ela é filha da irmã da mamãe, que é minha madrinha. Aqui em Goiás a gente valoriza muito isso, assim, dentro das famílias, né? Madrinha é mãe. E ela é 19 dias mais velha que eu, né? Nasceu 19 dias, a gente foi criada juntas. E aí sempre que eu ia apresentar ela nas baladas, eu falava, essa é minha prima, 19 anos mais velha que eu. E todo mundo ficava me olhando, porque ela é linda de viver. Divino, bom dia. Oi, Andréia, né? Sou de Jundiaí, bem-vinda, querida. Jundiaí, São Paulo. Eu chego em Jundiaí dia 9 de julho. Passo o mês em Jundiaí, né? Volto só no final do mês. E ali no terceiro final de semana, peraí, deixa eu lembrar a data. Agora eu esqueci a data, mas é em julho. Vai ter o Eneação. São 2 dias seguidos de uma imersão para que você encontre o seu tipo de personalidade. A nossa personalidade é a nossa máscara, é o nosso ego, é a nossa criança ferida. É o que tem nos impedido de prosperar na vida, nos relacionamentos, na vida financeira ou prosperar mais, né? Então, é uma das ferramentas mais fortes que eu desenvolvi dentro do escopo do Instituto para autoconhecimento. Então, em um final de semana, a pessoa vira do avesso mesmo. Por isso que a gente está aí avisando que a gente vai estar em Jundiaí. Já tem turma, né? Já tem algumas pessoas
que já estão dentro. Então acho que vai ser um trabalho muito bonito. Em Jundiaí vai ser o Eneação presencial por lá. Fica pertinho de São Paulo, pertinho de outras regiões, então acho que vai ser muito bom. Melhorei, hoje tô boa. Muito bom. Meire, bem-vinda. André falando, aguardando ansiosamente por você, gratidão. Fernanda Cor, Fernanda, sua linda, tô te esperando na CSM. Você ficou caladinha esse ano, essa última turma, espero que semestre que vem esteja conosco. Falamos muito de você na Envida, o pessoal olhando, ela tem uma empresa de brindes, só que ela é terapeuta, então ela entende da frequência daquilo, né? Quero informações sobre o curso que você falou. Pode escrever, acho que mapa aqui, que vai direto, mas pode chamar a assessoria que todo mundo te passa bonitinho, tá bom? Bom, vou parar de cumprimentar aqui, senão eu não começo a live. A Lê, aproveitando para agradecer a oportunidade de confiança. Fer, fui para Goiânia, não deu para te procurar. Na próxima, nosso café já está certo. Olha só, pode marcar. Nayara, da Senso Percepção pro Insta. Nayara, da Senso Percepção. Um beijo. A Nayara é da minha turma. Com o professor André, que é meu professor de constelação com cavalos. Que é um trabalho que eu tô todo dia mais apaixonada. Ontem mesmo fiz uma reunião com uma cliente que eu constelei na fazenda dela, ela com os cavalos, e ela ficou tão encantada que quer fazer um projeto por lá. E ontem a gente estava vendo as infinitas possibilidades, né? Muito bem-vinda, viu, querida? A André tá me ensinando aqui. Alê, seu curso é dia 12 e 13 aqui em São Paulo. 12 e 13 em Jundiaí, pertinho de Itu. Inclusive eu vou lá visitar o rancho do meu professor pra gente trocar ideia e trabalhar com os cavalos também. Muito bom. Nayane, Alê, aqui em Goiânia, eu não entendi do que é o curso. O mapa da calibração é online, tá? É ao vivo, mas é 100% online. Não sei se você tá perguntando. E o Eneação é em São Paulo, em Jundiaí. Em Goiânia, provavelmente vai ter presencial ou online em agosto, o Eneação. Mas eu não bati o martelo ainda, porque eu ainda não sei a data certinha da CSM. É que é tanto trabalho, é tanto curso, é tanta coisa que eu tenho que ir ajustando o meu time, a minha agenda com os parceiros também. E para não descadeirar o pudrinho, como a gente fala aqui em Goiás. A Mônica, ex-aluna da Sirlene. Chuchu, do Prospere. Bem-vinda. Um beijo no seu coração, tá bom? Então sejam todos bem-vindas. Rê. Aqui já respondi. Pati, bem-vinda. Faz o curso em Sorocaba. Vamos montar a turma. Pode me chamar que eu monto. Porque o Instituto Pé na Estrada, a ideia é estar a serviço enquanto eu estiver na estrada. Então, eu já tinha me comprometido aí com meu filho para São Paulo, Jundiaí, com um grupo de lá que eram meus alunos, eram seguidores aqui, hoje são meus irmãos de alma, irmãos de caminhada, que é a Cleane, os filhos, o esposo, a gente vai muito para lá e fica do lado de Itu, que é onde eu faço, com quem eu faço a formação de constelação de cavalos, né, com cavalos. Então, sempre que eu posso, eu vou mesmo fazer. Sorocaba é um pulinho também, tá bom? Então é isso. Hoje, gente, a minha ideia, eu vou até mexer aqui, vocês vão ver que aqui na mesa, ó, vou mostrar aqui a mesa para vocês. Eu trouxe os oráculos, porque no final eu gosto de tirar como forma de agradecer vocês. Aqui eu trouxe o nosso reikitinho, porque pode ser que eu precise para mostrar sobre chakras, ele virou nosso mascote. E aqui a escala Hawkins da consciência, tá bom? A minha ideia é trabalhar hoje dentro da lógica da escala da consciência o que vier, porque não tem como eu saber o que você precisa. Eu preciso entrar no seu campo, ter essa autorização para saber se é um movimento sistêmico, se é só calibração, qual é o seu tema, tá bom? Então, quem quer atendimento hoje é só colocar eu quero, que eu vou colocar ao vivo aqui, para que vocês tenham alguma noção. Dando tempo, vocês vão colocar os temas e eu vou explicar dentro da escala, porque é só uma especulação, tá? Só uma calibração solta, não diz muita coisa sobre ninguém não, é só especulação, mas já traz algum nível de consciência para vocês, que é a minha ideia aqui, tudo bem?
Deixa eu baixar aqui. Aqui, a Andréia tá dizendo que ela quer, então já vou colocar. Foi a primeira que colocou. Andréia e Mônica. Eu já vou pôr a Andréia aqui, Mônica. E dando tempo, eu já trago mais pessoas. Mas é porque se você consegue entrar aí. Deixa eu beber um água. Ó, Maria Angélica já entrou. Tá vendo? Que é só eu falar de viagem, Instituto Pé na Estrada. Ela pula aqui dentro. Intuitivamente, a pineal dela fala, ó, radar, radar, o povo tá querendo viajar, entendeu? Por quê? Porque a Maria, junto comigo, é a responsável pelo projeto Instituto Pé na Estrada, para quem me pediu para ir para Sorocaba aí. Pergunta aí para ela se ela iria para Sorocaba ou não. É na hora, nosso nome é pronto. Andréia, eu mandei o convite, você não entrou, vou mandar de novo, tá? Você precisa aceitar aí. Vou mandar aqui para a Mônica também, que pediu. Ó, vou aceitar, vamos ver se vai dar agora, Andréia. Andréia não está conseguindo participar. Vê, se você tiver no computador, não entra. Você está no celular? Não entra. Ó, entrou, muito bom. Bem-vinda, querida. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem, e você? Muito bom. Você que é de Jundiaí? Isso, E você conhece a Cleane ou não ainda? conheço, faço parte Ah, da turma da Constelação, da Cleane. que delícia. Eu fui, É, amei. Ela e o Alê estão fazendo um trabalho muito relevante aí em Jundiaí, né? sim, São pessoas muito competentes, muito amorosas. é, Para vocês é. saberem, gente, do que eu estou falando, a Cleane, ela é odontóloga, mas alguns anos atrás ela veio para o curso de formação comigo, a Leonor Rosa, no método LA, constelação com visão quântica. Depois eu desenvolvi e canalizei o método CSM, que é a constelação sistêmica multidimensional, que leva outras questões em consideração, entre elas questões apométricas. E junto com o Juliano Hakim, nós tivemos a autorização da hierarquia para montar um curso e ensinar isso. E ela veio na primeira turma e na segunda turma. Na segunda, veio Magda, de Jundiaí também, que é empresária de Jundiaí. A Magda também veio para o segundo curso, né? E aí Cleane trouxe a filha, a Laurinha, que é médica. E o trabalho foi muito intenso. E aí, para vocês entenderem, essa é a minha ligação com as meninas em Jundiaí também, né? Muito bom. E além de tu, que o nosso professor de constelação com cavalos também está ali do lado, acho que é 50 quilômetros, é isso, não é? Jundiaí de Itu? Acho que 20 minutos É no muito máximo. É pertinho, muito pertinho. pertinho. Muito Uhum. bom. Bom, vamos lá, Chuchu. Você já conhece a escala Hawkins? Nunca ouviu falar? Não sabe o que é? Como é? Não sei, não conheço. Ok. Então vamos lá. Eu vou aproveitar que ela entrou por aqui. Deixa eu só aqui ajustar. Que a André entrou por aqui e vou explicar a escala para vocês de uma forma rasa, mas que vai dar para entender, para quem não é da nossa área. Então, essa é uma escala, tem um livro que se chama Poder versus Forças, do psiquiatra David Hawkins, que tem vários livros, vários tratados científicos e tal. O David Hawkins, ele começa a fazer mensurações e desenvolve um algoritmo para os padrões de consciência, padrões emocionais de consciência. Isso ele desenvolve com testes cinesiológicos ou testes sinestésicos. Então, eu uso pêndulo. Ele não usava, tá, gente? Porque ele era médico. Eu sou terapeuta, radiestesista. Então, dentro da terapia quântica, a gente utiliza a escala com o pêndulo. Mas você pode fazer tudo com teste cinesiológico, que é conhecido mais popularmente como teste muscular, tá bom? Então, aqui nessa lógica que ele desenvolveu, o que ele percebeu dentro do algoritmo para ficar mais lúcido ou mais mensurável? Porque é assim que se cientifica as coisas. Então, tudo que está abaixo da coragem, tudo que estiver para cá, ele percebeu que está decaindo comprimento de onda, eu falando numa visão mais da mecânica quântica.
está Desculpa, mas eu tirando não estou força. conseguindo visualizar você. Eu só estou me vendo. É porque você tem que virar a tela. Virei. Ah, agora sim. Não, Ah, porque você... Isso. não. Eu só me vejo. Engraçado. Olha, que louco. É, Deixa só eu... tô eu na tela. E quando você vira, eu vou tirar você e você entra de novo, Tá bom, tá? tá bom. Vamos lá. De todo modo, eu vou fazer a explicação antes de colocar a Andréia, porque corre o risco dela entrar e não ver, tá, Andréia? Então, aqui eu tenho escala Hawkins, tá? Aqui, abaixo de 200, ele percebeu que a pessoa perde força, principalmente em relação à saúde, que era a principal mensuração dele. Os órgãos padeciam quando a pessoa estava muito aqui embaixo. Quanto mais acima de 200, mais eu gero um campo atrator e gero ressonância com a saúde, com a prosperidade, com relacionamento saudável e sustentável. Essa é uma lógica. Existem várias escalas de mensuração no mundo, tá? Essa aqui é uma delas, é a que eu utilizo, tudo bem? O que é importante compreender? As pessoas falam muito equivocadamente dessa escala, porque provavelmente não estudaram o material dele. O Hawkins, no início do livro dele, ele já informa: não se trata de frequência, não se trata de hertz. Então, eu vejo as pessoas falando, esses dias, acho que foi a Nayara que entrou aqui dos cavalos, alguém me mandou, porque o cavalo tem a frequência na escala Hawkins de 500 hertz. Não tem, porque a escala Hawkins não tem a competência de analisar hertz. Outros equipamentos analisam a frequência, que é hertz, mas não esse algoritmo. Esse aqui é só para você entender a calibração, para que a pessoa tome consciência e dispare uma alteração na frequência vibracional dela. Mas eu não estou falando de frequência, eu não estou falando de hertz, eu estou falando só de calibração, tá bom? Então isso tem que ficar muito claro, até quando você vai buscar a escala Hawkins da consciência, ou em vídeo, ou em tratados escritos, as pessoas, às vezes você vai procurar esse mapinha, porque está na internet, aí no Google, né? Esse mapinha está lá, às vezes você quer olhar, quer estudar, quer imprimir, vai estar em hertz. A escala, às vezes, falando do que cada energia significa, está em hertz, tem nada a ver com hertz, tá bom? Nem joule, tá? Então, é sobre isso. Então, aqui para vocês entenderem, o que ele avaliou? Dentro dessa lógica, tudo que está abaixo de 200 está tirando força daquilo que eu quero me conectar. Tudo que está acima de 200, e quanto mais acima, mais eu gero um campo atrator, como se fosse um imã, vamos chamar assim, facilitando o que eu quero. Por exemplo, a cura de uma doença. Por exemplo, o bem-estar. Por exemplo, entrar numa empresa, um emprego. Se eu trabalho aqui, eu estou decaindo comprimento de onda aqui já numa visão da mecânica quântica. Ele não fala isso no livro dele. É que lá no curso do mapa, vocês vão me ver falando de mecânica quântica, porque todo o meu trabalho é baseado em mecânica quântica. Então, percebam, para que vocês entendam, nós temos os elétrons, os nêutrons e os prótons, não é isso? Por quê? Porque tudo que tem átomo tem consciência. Vamos lá? Tudo o que tem átomo tem consciência. Então, você pega de forma grosseira, porque hoje a gente sabe que isso se estratifica muito mais, mas vamos pegar de forma grosseira o que aprendemos na escolinha. A gente tem o átomo, lá no núcleo dele tem o quê? Os prótons e os nêutrons. E ao redor, nós temos os elétrons. Então, quando eu estou conversando aqui com vocês, os elétrons estão pipocando. Só que a gente não vê a olho nu. O que a gente percebe com experimentos? Principalmente o chamado experimento da dupla fenda, que é muito conhecido dentro da mecânica quântica. Quanto mais energia eu vou conferir ao elétron, mais ele salta distante de um orbital ao outro. Quanto mais distante ele saltar, ele passa a gerar o quê? Ele se transforma em quê? Em fótons, em luz. Então, para nós, dentro do conceito da terapia quântica, iluminar, ser uma pessoa da luz, ser uma pessoa ascensa,
nada mais é do que colapsar a função de onda, quer dizer, o orbital ali trabalhar, o elétron trabalhar para gerar fótons. Quanto mais fótons eu gero no meu dia, mais luz eu estou gerando no meu campo eletrônico ou no meu campo eletromagnético, levando-se em consideração que tudo é um campo de energia, dentro desse interessante ponto de vista. Vou sempre dizer isso, porque tem gente que não concorda ou não acredita e para mim está tudo certo, né? Hoje eu estou na casa de mais de milhares de atendimentos e constelações. Então, eu compilei dados estatísticos para poder falar disso, tá? E na minha própria vida. Bom, então, quando eu estou para cá, segundo ele, quando eu estou abaixo de 200, acontece o contrário. Eu descolapso a função de onda, eu tiro energia do elétron, decai comprimento de onda e eu me conecto com a escassez. Escassez de saúde, escassez de dinheiro, escassez de relacionamento saudável, tá bom? Nessa lógica, então, eu consigo dar velocidade em curto espaço de tempo ao processo de expansão da consciência daquela pessoa. Às vezes, rapidamente, eu consigo chegar na causa raiz daquela questão que está incomodando aquela pessoa. Eu não sei vocês, mas eu tenho que mensurar tudo que eu faço. E mensurar no mundo terapêutico é um grande desafio. Você acaba ficando só nos testemunhos dos clientes que você atende. Isso é bom e relevante? Muito bom e relevante. Mas nós precisamos auferir qual é o resultado que realmente eu estou dando na vida daquela pessoa. Porque um terapeuta, que a pessoa vai lá, um psicólogo, estou lá há 10 anos, não mudou nada a minha vida, não virou nada, não virou a chave, precisa mudar de terapeuta ou precisa abrir a chave da expansão da consciência. Eu, como terapeuta, já tinha te demitido como cliente, numa boa. Por quê? Porque eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui, meu sonho, eu acho que é o sonho de todo psicólogo, de todo terapeuta sério. O nosso sonho é a gente se arregimentar tanto em autoconhecimento, porque a gente só leva o outro até onde nós mesmos fomos, que a pessoa procura a gente uma vez, vira a chave e não precisa da gente mais. Essa coisa de depender de terapeuta, depender de guru, isso não tá legal. Então, estudem aí as 12 camadas do DNA, aprofundem-se um pouco mais em metafísica, em campo eletromagnético, em campo eletrônico, porque você vai ficando independente, tá? Esse trabalho aqui do café sistêmico, ele ganhou muita força, tem 5 anos que eu faço isso aqui. Quando eu comecei a fazer, ninguém no mundo fazia. Eu comecei atendendo porque eu vi um rapaz de economia, estava conversando com as pessoas, falou, entra aqui que eu vou na pandemia, eu vou te orientar. Eu falei, por que eu não posso atender ou conversar com as pessoas ao vivo? Eu não tenho nenhuma dúvida das minhas ferramentas e, ao mesmo tempo, tenho completa humildade de entender que não estou aqui para salvar ninguém, estou aqui para ajudar ninguém, não estou aqui para promover milagre na vida de ninguém. Se alguém está dizendo isso, faça o comando tal que você ficará rico em 1 ano. Faça 10K em 1 mês fazendo não sei o quê. Por que que funciona? E funciona. Por que que blogueiros funcionam? Por que que bobagem viraliza? Vamos lá? David Hawkins de novo. Segundo David Hawkins, 98%, eu acho que é mais, 98% da humanidade calibra entre o medo e a tristeza, decaindo com comprimento de onda, tá? Por conta dos dogmas. Eu nasci para ser pobre, Deus quis assim. Deus ajuda só quem cedo madruga. Tem que fazer isso. Nós chamamos isso na quântica de matriz de controle e eu continuo na matriz de controle. Uma pessoa que calibra aqui na maior parte do tempo, ou seja, 98% de 8 bi, é muito fácil de manejar. Então, as músicas têm uma frequência muito baixa. Por exemplo, eu moro em Goiás, tem um negócio que chama sofrência. Se o negócio te levasse para cima, chamava alegrância. Então, quem prospera muito com essas músicas? Os músicos. Eles estão errados? Não, porque essa é a missão deles. É o que eles vieram aqui para fazer. Cantar, alegrar as pessoas, alegrar as multidões. O problema é que as pessoas estão calibrando aqui. O problema não é nem a música, tá? O problema é que as pessoas estão calibrando aqui. Então, quando entra em contato com essa frequência, quando ela está mal, o subconsciente dela resgata tudo aquilo que ela alimentou nos dias dela. Assistindo, ou ouvindo, ou conversando, o ambiente que ela vive, as pessoas com que ela se relaciona. Então, 98% está aqui, tá? Isso aqui vai principalmente
principalmente para os terapeutas, mas também para nós que somos consumidores e clientes. Eu sou especialista em marketing, é uma das minhas especializações depois da psicologia. Então, o que acontece aqui? O que a gente faz, o que a gente aprende na base do marketing para quem é marqueteiro e tudo mais? Ontem a minha reunião foi com uma especialista em marketing, né, que é minha cliente. Aí, o que acontece? Quando eu vou assistindo as coisas, as pessoas estão dando muito certo, só eu que não, nananã, fico lá vendo o que meu ex está fazendo, não sei o que, o algoritmo vai e te manda mais sobre separações e tá. Isso tudo é um jogo de marketing. A gente leva as pessoas para o medo e para a tristeza, que ficam fáceis, frágeis, para gerar o quê? Desejo. De quê? De compra. Do meu produto, do meu serviço, da minha terapia. Então, não raro vocês vão ouvir dos especialistas, assim, principalmente os terapeutas, eu já ouvi isso muito. Você tem que levar as pessoas para a escassez para gerar o desejo delas. Por quê? Isso é um jeito muito simples de trabalhar com a matriz de controle. Então, você pode ficar milionário em 1 ano, em 2 anos, com blogueiro, isso aqui pode, porque você vai estar trabalhando aqui para gerar desejo. E você vai estar trabalhando com 98% da humanidade. Quando você é terapeuta, por exemplo, e você decidiu que você quer trabalhar com seu marketing aqui, ou com seu trabalho aqui, você vai estar trabalhando com quanto? 2% da comunidade que você atua, 2% de 8 bi. Então, o crescimento vai ser meio de formiguinha. Não raro as pessoas eu recebo muito no meu direct. Vocês vão ver lá no meu direct, deve ter 30 mil seguidores, alguma coisa assim, que não é muito e eu tenho muita consciência disso. Só que eu não prego para cemitério. Nunca preguei para cemitério, né? Então, essas pessoas foram entrando porque elas quiseram entrar, porque fez sentido para elas. E quando não faz, vai embora. E eu gosto que vá embora mesmo. Não perca o seu tempo comigo se eu não estou levando nenhum nível de valor para sua vida prática, para o seu trabalho, para o seu financeiro, para sua vida familiar, para sua vida espiritual, sei lá, qualquer coisa tem que ter valor. E não faça eu perder o meu tempo com você também, que não quer expandir a consciência, que está dentro dos 98%. E não cabe nenhum tipo de julgamento, nem meu, nem do outro. É o meu interessante ponto de vista. Eu estou aqui há 5 anos. Então, você vai olhar lá e vai ver que aqui dentro entra, tirado as proporções, porque o horário é comercial da minha live, mas tirado as proporções, menos de 2%. E não raro, no meu direct, aparece todos os dias, adorei o seu perfil. Você poderia ter 500 mil seguidores em 2 dias. Basta pagar R$450. Quem aqui já não recebeu isso? É pregar para cemitério e é trabalhar aqui. E eu já escolhi para quem eu trabalho. Eu trabalho para o Cristo Cósmico. Cristo Cósmico é a frequência planetária que eu escolhi trabalhar. A Lê, eu nem tenho consciência disso, então toma. Tem nada a ver com Jesus Cristo, o cristianismo católico aí, evangélico, tá? Então, ele foi considerado um grande avatar que trabalha fortemente dentro da energia crística, né? Porque Cristo não é um nome, tá? Então, e aí eu preciso tirar os dogmas, os véus, o ego precisa cair. Então, aí vem o Eneagrama. Vou falar com a André agora, te esqueci não, viu, André? O Eneagrama, tirar a máscara. Por quê? Porque menos de 5% de nós é consciente. 5% do que me motiva é consciente. Mais de 90% das minhas atitudes, dos meus pensamentos, eu não sei de onde vem. Olha que loucura isso. E sem uma ferramenta terapêutica séria, eu não consigo alcançar nenhum nível de consciência. Por quê? Porque o ser humano é uma tecnologia. E a nossa tecnologia ainda precisa de ferramentas terapêuticas que nos auxiliem nesse processo de expansão da consciência. Segundo Cryon, do Serviço Magnético, que é uma rede não humana, eu chamo de rede neural, ele fala que a gente vai chegar num nível tal de consciência enquanto humanidade, enquanto tecnologia, que eu não vou precisar ir no médico. Agora, vocês imaginam como a gente é inconsciente. Tem uma doença, às vezes, instalada dentro da gente. Está dentro de você, do seu órgão. Você nem vê, tem que ir no médico, tem que fazer um exame. De tanta falta de consciência e conexão com o próprio corpo, com as próprias células. É louco isso, ninguém para pensar nisso, né? Imagina os comportamentos, as repetições de padrão, as crenças.
Ale, mas isso a gente já sabe. Sem identificar as crenças, eu não tenho como mudar a minha vida, eu não tenho como virar a chave, eu não tenho como vir para cá, colapsar a função de onda a meu favor, gerar a ressonância de campo atrator, que é a lei da cocriação. Sabe, quando fala da lei da atração, é disso que nós estamos falando aqui, só que aqui eu consigo medir até onde você está me falando a verdade sobre você mesmo, porque você não tem consciência. Você às vezes verbaliza que quer, por exemplo, sair daquele trabalho porque ele é tóxico. Você não tem ânimo para ir trabalhar, quer viver das terapias, eu escuto muito isso. Por que não vive? Porque entende que já sabe quais são as crenças, mas que não adianta nada e fica na roda de samsara. Então, voltando para cá, eu vou usar o pêndulo radiestésico. Eu fiz essa base aqui até para quem for assistir depois, né? Ficar claro aí para quem quer fazer o curso do mapa. Então, aqui, abaixo de 200, decai comprimento de onda, me conecta com a escassez de tudo que é. Sempre que eu falar de prosperidade e escassez em relação à quântica, é de tudo, tá? Não é só dinheiro, dinheiro entra também. Então, quanto mais para cá eu estiver calibrando em relação àquele assunto, mais eu gero um campo atrator, pessoas surgem, projetos aparecem, você está tomando um café, uma pessoa que você não vê há anos aparece, te faz uma proposta. As coisas que a gente chama de coincidência ou de Deus. Não, nem é um, nem é outro. Aliás, Deus é tudo, né? Nós chamamos de vácuo quântico, então não tem como dissociar essa onda eletromagnética, tá bom? Vou tentar pôr a Andréia aqui de novo, Deia, para... Olha, eu já tô íntima. Eu e a minha mania de pôr apelido em todo mundo. Você tá aí ou não tá aí? Não apareceu aqui para mim mais. Vamos ver ela aqui. Cadê? Andréia Almeida. Andréia. Vamos lá. Tá fazendo sentido isso para vocês? Ou isso tá muito longe da realidade de vocês? Porque eu acho super mental entender. Por que eu uso essas ferramentas? Porque eu aprendi a constelar sendo psicólogo, mesmo tendo um monte de psicólogo falando bobagem em relação à constelação. Porque isso aqui confere muita velocidade no processo de autoconhecimento de uma pessoa. E gera menos dependência dela de mim, né? André tentando entrar por aqui. Eu acho que é a internet mesmo, Andréia. Para nós, você tá paralisada. Vou tirar e pôr de novo, tá? Andréia. Quando a Andréia entra, quero lembrar que amanhã, quem tem interesse no mapa da calibração, eu vou atender ao vivo com o mapa, tá? Vou escolher alguém lá. Ou alguém amanhã, quinta-feira, 10h08. Mas é no Zoom, tá? Tem que estar lá no grupo. Deu Agora certo? foi. Você está me vendo ou não? Peraí, não tô te vendo. Embaixo, Engraçado. embaixo tem um microfone, mas deveria ser isso, né? É. Bom, vamos aqui, então. Depois você, na gravação, você olha e vê o tanto que eu tô bonita, elegante, maquiada, entendeu? Já Não deu adianta, pra... não Tá adianta lindo, já vi. nada a gente fazer uma mega produção de manhã para a pessoa não me ver aqui. Eu vou te contar. Brincadeira. O que você quer olhar? O que tá pegando aí? O que você quer olhar aqui na escala? Agora que você tá assim, perita em escala Hawking. Nossa, deu pra perceber que a gente vibra mesmo na escassez, né? Jesus. Geralmente, não é todo mundo, mas uma boa parte sim, por conta da manipulação da própria humanidade desde o início, né? Sim. Principalmente aí com as religiões. Sim. Então, na verdade, Alessandra, assim, como tem uns 2, 3 meses que meu marido tá desempregado, eu não sei, eu acho que eu tô vibrando na mesma situação dele. Vamos lá, qual é a sua dor? O que você quer olhar? Seja objetiva. Você faz o que da vida? Eu já me aposentei, eu fui professora por 30 anos. Então, nunca vai deixar de ser, né? Porque professor é uma missão espiritual no planeta Sim. atual, ainda mais agora. Sim. Entendi. E aí, o que dói? O que você quer olhar? Porque seu marido eu não posso olhar porque ele tem que autorizar eu estar aqui para entrar no campo dele. O que me dói, na verdade, eu acho que é essa situação de eu estar aposentada mesmo, sabe?
Por quê? Porque Não é bom eu você falar? sinto falta de todo o movimento da escola, das crianças, do meu dia a dia, né? E aí Ah, eu me aposentei e assim, nossa, eu não consigo ser uma pessoa do lar. não vai conseguir nunca. Não, Se aposentou muito jovem e teve muito ritmo na vida. sim. E a sua família não precisa de você em casa. Pois é, que nem agora, por exemplo, eu tô sozinha, né? Meu marido saiu, minha filha tá na escola. Significa que fizeram bem o trabalho de vocês. Um é dependente do outro para sobreviver. Tá. Você é super jovem e vai fazer o quê? O que que seu coração chama? Porque, gente, deixa eu explicar outra coisa dentro da quântica. Propósito de vida para nós na quântica não é carreira. Se a carreira, a função, o jeito que você vive sua vida tiver a ver com o seu propósito de vida multidimensional, a Cristina Caira chama de propósito de vida espiritual. Eu chamo multidimensional porque para mim faz mais sentido, tá? Tanto Sim. faz, é conceito. Então, pelo que eu vibro, porque se eu vibro, se eu sinto falta da sala de aula, se eu sinto falta das crianças, eu vibro nisso ainda. E provavelmente isso tem a ver com o meu propósito de vida existencial, multidimensional. Isso tem muita força. E nós Uhum. estamos vivendo uma matriz de controle, onde as pessoas acham que ao aposentar vão ficar com as pernas para cima, feliz da vida todo dia. Uhum. Quem expandiu a consciência já sabe que não vai parar de trabalhar nunca. Sim. Neguinho que está querendo, nesse momento da transição planetária, porque eu quero ganhar um dia para folgar, não vai rolar. Não. Inclusive, existe estatística mostrando as pessoas que vão prosperando financeiramente muito com o ego, chegam entre 45 e 50 anos, algo acontece. Alguém, a empresa fale, ou adoece, não usufrui daquilo. Já não usufrui de tanto trabalhar pensando só no recurso material. Entendeu? Entendi. Aham. Então, O eu que que comecei a fazer um chama, curso de... o que que chama a sua alma? Fala aí. Então, estou fazendo um curso de radiestesia, estou amando. Vamos lá. O que veio no campo foi terapia. Só É. que como hoje a gente espirra, cai um terapeuta na cabeça da gente, fica parecendo assim, nossa, não tem o que fazer, vira terapeuta. Tá. Alguns são mesmo. Faz Uhum. finalzinho de semana um cursinho, tira o brevê segunda e sai instruindo o povo e na internet fazer É. fake, né? Mas Aham. gente séria já entendeu que a nova medicina está aí. É só estudar a nova medicina germânica, física quântica, mecânica quântica, biofísica, biorressonância, todos os resultados que naturalmente não vão entrar nisso aqui, a indústria farmacêutica não vão deixar evoluir com muita facilidade. É. Mas as terapias aplicáveis com resultado, com seriedade, com compromisso, é a nova medicina. Nossa, vai substituir a medicina tradicional? Claro que não, são complementares, por isso chamam terapias complementares ou integrativas. Sim. Mas eu tenho mais de centenas de clientes que chegaram com diagnóstico de bipolar. Não é bipolar. Eu tenho certeza que não é. Claro que eu não falei, né? Que eu não sou psiquiatra. Falei, tem alguma coisa aí. Por quê? Tá olhando só a ponta do iceberg. Quando veio para o Enneagrama, era um 6 contrafóbico. E o 6 é o medo do medo. Então, quando vai para um diagnóstico só de comportamento, tem diagnóstico de agorafobia. E aí é medicado, tá? E o Certo. legal é que a minha primeira paciente que aconteceu isso é médica. Então, Olha. foi muito legal, porque ela pôde auferir isso. Todos os casos são assim? Não, mas uma grande maioria. Tá? Tá. Então, quando a gente vem, por exemplo, para as constelações, isso fica muito claro. Tá? Eu vou calibrar aqui o que vier, porque não tem pergunta pronta com a escala Hawkins. Isso também é outra coisa fake que a galera faz. Vou pôr aqui para ficar mais claro de você ver. Pêndulo, qual a calibração na escala Hawkins da consciência, do propósito de vida multidimensional da Andrea em relação às terapias holísticas como profissão? Terceira dimensão em tempo real. Olha que legal, Andréia. Olha o É. campo. Veio para a paz, entre a paz e a iluminação. Traduzindo, quando eu pergunto qual é o propósito de vida multidimensional da Andréia em relação a determinada área,
Eu quero saber se tem forças, tem campo atrator ou se não tem. Se Certo. tem a ver com o propósito de vida existencial daquela criatura ou não. Porque daí lá no mapa eu vou investigando isso, tá? Isso não deu. Aí agora eu perguntei pelas terapias holísticas em geral, independente se é radiestesia, constelação, body talk, não me interessa. Tá. Fato é que quando eu perguntei do seu propósito de vida existencial, ele veio para a paz e a iluminação. Significa que tem muita força, significa que tem muito a ver com o seu propósito de vida multidimensional. Vamos para a radiestesia, vou estratificar. Pêndulo, qual a calibração na escala Hawkes da consciência do propósito de vida multidimensional da Andreia em relação a atuar como radiestesista, profissionalmente falando, 3D. Deu em 600, deu na paz, tem muita força. Vou pegar uma outra coisa aqui, porque você falou que conhece e tal, só para a gente testar. Você não precisa anotar nada. Tá. Por 2 motivos. Quando a gente anota, a gente está tirando o foco do nosso campo eletromagnético e decaindo com o comprimento de onda. Tá indo pro mental. Segundo, que vai ficar gravado. Se quiser olhar, olha aqui ou no YouTube. Tá bom. Pêndulo, qual a calibração na escala Hawkes da consciência do propósito de vida multidimensional? Tá com muita energia. Ai, ai. Propósito de vida multidimensional da Andreia em relação a ser consteladora, profissionalmente falando, terceira dimensão. Deu acima da iluminação. O que isso me diz? Que a pessoa diz que se ela quiser investir, ela já tem 2 áreas que ela pode investir dentro da terapia. Entende? Entendi. Vou mostrar aqui só para vocês entenderem. Por quê? Porque significa que vai colapsar a função de onda para facilitar que isso aconteça. Se o meu propósito de vida multidimensional tem a ver com a minha escolha profissional, a prosperidade financeira se torna leve, ela vem com muita facilidade. Você não precisa vender nada, não precisa trazer o povo para escassez, para vender seu curso, para gerar desejo. Você vem aqui numa live, fala o que você faz, entra quem quiser, quem não quiser que não entre. E as pessoas agendam ou não com você, fazem ou não, você não perde seu sono pensando, nossa, tem que fechar a turma. Nossa, eu não atendi ninguém essa semana, nossa. Porque Entendi. isso é matriz de controle, Tá. tá? Então, vou fazer uma pergunta aleatória, só para você entender outra coisa. Tá. Pode ser que dê também, vamos ver se vai surpreender. Pêndulo, qual a calibração na escala alta da consciência do propósito de vida da Andreia, propósito de vida multidimensional da Andreia, em relação a ser arquiteta, profissionalmente falando? Olha que legal. Em relação a essa profissão, deu na apatia, deu em 50. Significa que não tem nenhuma força. Entendi. Não tem nenhuma lógica. Então, vamos supor que a Andreia veio fazer o mapa. Ale, eu quero investir, eu estou aqui em Jundiaí pensando em investir na minha profissão e tal. Radiestesia, deu muito bom. Deu ali entre 600, 680, quase 700. Constelação, deu acima de 1000, deu acima da iluminação. Então, o que eu faria primeiro? Invista num curso de constelação. Depois, invista no curso de radiestesia para compor o seu portfólio de trabalho, de conhecimento. E aí a pessoa fala, mas eu tenho muita vontade, um exemplo, tá? De fazer psiquiatria, ou de fazer psicologia. Eu vou analisar também. Agora, isso é fácil de analisar. Tá. Isso é muito mental para nós. O que é o difícil? É eu sentir o que o campo da pessoa traz. Esse é o desafio da glândula pineal de um terapeuta, né? E que aí eu não vejo as pessoas fazendo isso com muita frequência na escala Hawkins. Porque o que é importante para a Andreia? Que ela já sabe que a alma dela vibra por essas terapias. Ela já encontrou uma nova carreira. Ponto. Já encontrou. Eu posso perguntar, por exemplo, você dava aula para criança, adulto ou jovem? Era de 11 a 16. Criança. Então, eu posso perguntar.
Pêndulo, qual a calibração na escala Hawkes da consciência do propósito de vida multidimensional da Andrea em relação a ser terapeuta infantil, profissionalmente falando? Deu na iluminação. Pêndulo, qual a calibração na escala Hawkes da consciência do propósito de vida multidimensional da Andrea em relação a ser terapeuta de adultos? Deu na mesma coisa, tanto faz ser terapeuta de adulto, criança ou adolescente. Por quê? Porque seu propósito deu muito alto em relação às terapias. Tá. Então, por exemplo, o meu foco é adulto, sempre foi. Depois se tornou mulheres, que era uma coisa que nas empresas, eu venho de multinacional e eu só trabalhava com homens, nunca imaginei que eu trabalhava com mulher. Na verdade, nunca quis lá atrás, né? E aí logo focou em mulher. Mas eu atendo criança, eu atendo adolescente, eu atendo tudo. Mas percebo que os adultos me buscam mais. E o meu trabalho é mais voltado para os adultos. Então, aqui dá para fazer um monte... Aqui eu estou só especulando, tá, gente? Trazendo um pouco de consciência, que não é o mapa. Isso aqui é calibração solta. Pêndulo, qual a calibração na escala Hawkes da consciência da real autoestima e autossegurança da Andrea em ser terapeuta, profissionalmente falando? Olha que legal. Quando eu pergunto, porque é inconsciente isso, ou não, né? Quando eu pergunto qual é a real autoconfiança e segurança pessoal dela em se assumir como terapeuta, profissionalmente falando, dá no medo. Está decaindo o cumprimento de onda. Significa que ela pode fazer quantos cursos ela quiser, ter tudo a ver com o propósito dela. Se ela não trabalhar o medo e a autoconfiança dela, ela vai ter só diploma, como a maioria dos terapeutas que às vezes chegam para mentoria, tem mais diploma que eu e não vira nada. Não vira chave, o mundo derretendo e o povo não tem cliente. Eu nunca vou entender isso na minha vida, né? Aliás, vou, né? Dentro dessa lógica a gente entende. E é diferente de eu perguntar outra coisa. Pendo, qual a calibração de escala Hawkes da consciência da vontade e disponibilidade da Andrea em ser terapeuta, profissionalmente falando? Vejam como a pergunta é que manda, por isso não pode fazer pergunta equivocada, se você engana o cliente. Deu em 600. Então, quando eu pergunto qual é a sua real autoestima e autossegurança para se assumir como terapeuta de almas na Terra, dá no medo. Quando eu pergunto o seu propósito com os terapeutas, né, dá na iluminação. Então, tem muita força. Às vezes, o terapeuta chega e diz, Sandra, eu sei que é isso é meu propósito, mas tem que trabalhar em outro lugar para complementar a renda. Por quê? Tem que buscar o que é no seu padrão inconsciente que está gerando esse decaimento de comprimento de onda. Então, a escala é muito rica nisso, porque é muito rápido. A pessoa fala, cara, não tinha percebido isso. E ela vai trabalhar em cima disso. E quando a gente traz para a consciência, como eu estou fazendo aqui, perde força aquilo que eu tenho medo. Perde força no meu campo eletromagnético. O Jung, da psicologia analítica, ele falava assim, ao jogar luz na sombra, o que ele está dizendo? Trazer para a consciência o que está inconsciente, a sombra perde muita força naquela pessoa, naquela vida. Isso para tudo. Aqui eu estou fazendo para carreira, mas para tudo. Então, aqui eu posso investigar até a pessoa entender. No mapa, eu vou investigar tudo. Por exemplo, qual é a sua relação com o dinheiro, sua relação com prosperidade financeira, o seu propósito de vida com as terapias versus prosperidade, a sua entrega centelha, que é abrir mão do controle, parar de anotar e viver, que é a principal causa da gente não ir para frente. Não virar a chave, principalmente da prosperidade financeira. Não fazer uma autocura nos nossos órgãos, tá? E que é a entrega centelha. Eu preciso calibrar você na maior parte do tempo. Como é que você está durante o seu dia, para você ter consciência. Calibrar você em relação à energia Yin e Yang, porque a energia do dinheiro é Yin, não é Yang, como todo mundo acha, né? É uma
energia feminina, porque nós estamos num planeta, Gaia é feminina. Sim. Conexão com mãe, conexão com terra, é conexão com abundância, conexão com pai, é pegar a abundância e levar para a vida, autorrealização e sucesso, numa lógica sistêmica das constelações. Além de ter que desfazer pactos e contratos, por isso a gente faz diálogos sistêmicos e comandos quânticos, tá? Então, gente, existe uma lógica por trás disso que você pode atestar. Aliás, eu devo atestar. Eu não vou fazer investimento num curso, numa terapia, numa imersão e nem aqui numa live dos meus minutos sagrados e curtos, cada dia mais curtos, né? À toa. Tem que fazer sentido para a vida daquela pessoa, entendem? Então, vou falar da danação, por exemplo, que você está em Jundiaí. Quando eu passo pelos 9 tipos, é muito legal, porque as pessoas têm certeza que elas se conhecem pra caramba, principalmente se elas forem terapeutas. Quando cai da torre, é bonito demais de ver. Por que é em grupo? Por que isso acontece em grupo? A gente vê que todo mundo é igual, ninguém pode julgar ninguém. Não cabe julgamento em nenhum campo da expansão da consciência, né? E a maioria está com medo, porque só existem 2 sentimentos: medo e amor. Os outros são desdobramentos. Solidariedade, compaixão, autoamor, autorrealização, a base, amor. Amor é aqui acima de 500 na escala Hawkes, nem é o amor incondicional ainda, né? Automutilação, depressão, pobreza, escassez, traição, deslealdade, a base, medo. Alê, você quer me dizer que uma pessoa soberba, arrogante, está com medo? Tá, porque quem não tem medo, não tem que provar nada para ninguém, não tem que diminuir ninguém para ficar alto, não tem que competir a bolsa, não tem que competir o carro, não tem que competir o status quo, não tem que competir a casa que mora. O olhar sobre a existência muda completamente. E não tem nada de romantismo. Por quê? Porque isso é prosperidade, tudo que é. Se a pessoa passa a prosperar mais, inclusive materialmente, porque ela tira as crenças e ela entende que uma pessoa que quer trabalhar os produtos e serviços dela aqui, pertence a 2%, ela merece prosperar. Porque se ela for uma empresária, ela é uma empresária decente, não vai tirar nada de ninguém. Vai ajudar as pessoas a se desenvolverem sem romantismo. Sem ser mãe e nem pai de funcionário, não tem nada a ver com isso, né? Eu venho de empresa há mais de 20 anos como gestora, então não dá para passar a mão na cabeça de ninguém, mas o sistema ainda é emburrecido, o sistema motivacional é emburrecido, é maquiado, as pessoas contratam o seu ego. A gente quer que as crianças caminhem nas escolas com o ego delas, como foi até aqui, não estão dando conta, porque os espectros apareceram com força, não estão dando conta, e essas crianças não são manipuláveis. É enlouquecedor tentar manipular uma criança hoje, um adolescente hoje. Então, tudo isso faz parte de um conselho planetário. Quando a pessoa expande a consciência, ela tem que entender que ela passa a ficar a serviço da cura de um planeta inteiro. E é por isso que os terapeutas dão cagaço. Porque mentalmente ele não sabe disso, mas a alma dele sabe. E lá no passado, para quem já leu Atlântida aí, né, o Akhenaton, lá no passado a gente afundou. Então a gente está com medo de fazer a mesma coisa. Mas não iremos fazer. Porque isso só cresce na humanidade hoje. 98% está entorpecido? Está entorpecido nas musiquinhas. Né? Continua lá na matriz com trocas bobagens, tá tudo certo. Daqui uns dias a chave vai ter que virar, né? Porque a transição já começou e aí não tem muito o que fazer. Andréia, espero ter contribuído, ter esclarecido um pouco para você e para o pessoal sobre isso aqui. Muito obrigada. Espero te encontrar em Jundiaí em julho, nem que seja para tomar um café, ou nas constelações, ou na ameação. Não, vou fazer o curso. Eu vou fazer, muito bom, seja bem-vinda. A gente toma um café por lá. Tá, joia. A gratidão é minha. Fica com Deus aí, tá? Amém. Você também. Beijo. Tchau, beijo. Tchau. Me digam aí se fez sentido, se veio algum download, alguma ficha caiu aí. Como eu disse, ficar em live só sambangando, ninguém contribuindo com ninguém, não tem valor nenhum. Vou baixar aqui. A Mônica tinha pedido para entrar aqui, não sei se ela ainda está por aqui. Se tiver, você me dá um oi, tá? Eu vou baixar aqui só para ver se tem perguntas. No final vou tirar o oráculo, vocês vão ver como
há uma ressonância de campo eletromagnético com as orientações de oráculo. Por quê? Porque o campo do oráculo, para já ir explicando enquanto eu baixo aqui. Peraí. Aí. O campo do oráculo é um campo que eu trabalhei aqui com ela, na escala Hawkins, como um campo de constelação, por exemplo. É um campo de energia quântica, tá? Basta a gente ter consciência de que tudo é campo eletromagnético, ou campo eletrônico, né? Que a gente chama. Bom dia, Rê. Bom dia, bom dia. O povo já chamando nós para ir para Sorocaba. Peraí, que eu baixei muito. A Lu tá falando muito esclarecedor. Meu presente de nível. Que gracinha, Lu. Bem-vinda. Eu até queria entrar, mas como boa terapeuta que sou, estou chegando na minha terapeuta agora. Terapeuta não terapeutizado não tem valor na vida dos outros, né? Muito sentido, isso é real. Amo a sua sinceridade. Ale, obrigada. Até porque eu não consigo ser diferente, né? A gente paga um preço por ser autêntico. E algumas pessoas acham que sinceridade é ser agressivo ou julgador com os outros, né? E isso não é legal também. Mas aqui a gente paga um precinho básico por ser autêntico. Um preço bom. Como faz para participar amanhã pelo Zoom, Jéssica? Pode chamar aí no direct que as meninas passam o link do grupo, porque é o grupo VIP e terapeutas, tá? Porque o curso do mapa é para terapeutas, tá? Algumas pessoas têm conversado comigo por que querem fazer o mapa. A Alda, por exemplo, é professora, mas já tem uma caminhada, né? Que eu tenho muito medo das pessoas usarem essa ferramenta de forma inadequada. Motivo pelo qual demorei 3 anos para montar esse curso. Mas entendo que é a responsabilidade de cada um, né? E eu acabei atraindo pessoas muito do bem ao longo dos anos. Aqui a terapeuta. Oi, Lau, querida, um beijo no seu coração. Laudelina Inácio, lá do Instituto Liz, consteladora linda, agora CSM também. Roseni, minha radiestesista favorita, nossa mestra aqui de radiestesia, falei com ela ontem, é de Bauru, São Paulo. Não tem perguntas ou eu que não estou vendo? Não tem, né? Muito sentido, gratidão pela entrega. Vocês não têm perguntas ou algo que vocês queiram olhar aí? Nossa, que povo mais educado, gente, nessa live, que povo pipoca. Tinha uma moça que tinha pedido para entrar, ela chama Mônica, mas eu não sei se ela está aqui, não deve estar, né? Não sei se ficou pro atendimento aqui da DEA. Muito bom, muito bom. Então, vou lá. Vou falar para vocês aí, para quem chegou depois, quem quiser fazer perguntas aqui, faça, senão eu já vou tirar o oráculo para nós, tá bom? Para todo mundo, eu vou tirar aqui enquanto grupo. Então, o que eu estava explicando aqui? Hoje eu dei aqui uma palhinha com a escala Hawkins da consciência. Naturalmente, não é o mapa. Eu vou ter o curso do mapa ao vivo e online dia 28 e 29 agora, de junho, vai ser pelo Zoom, tá bom? E lá eu vou ensinar o mapa. É claro que eu vou ensinar a escala Hawkins, mas não é um curso de escala Hawkins, tá? Curso de escala Hawkins, vocês leem o livro, vocês na internet tem muita coisa, só seleciona porque não é Hertz, tá? Muita bobagem sendo falada dentro da escala. Agora até os cavalos, coitados, entraram no equívoco de frequência da escala Hawkins, analisar de forma equivocada, né? Então, vamos lá. Então, dia 28 e 29 é um curso exclusivo para terapeutas, ou quem está em transição para terapeutas, ou quem tem um processo de autoconhecimento, porque a minha linguagem vai ser muito essa, de expansão da consciência mecânica quântica. Muito isso que vocês ouviram aqui. Quem assimilou aqui, assimila lá. Quem teve dúvida aqui, vai às vezes ficar meio tantão lá, é melhor não fazer por enquanto, tá bom? Então, esse é o curso, ele está aberto, até amanhã tem desconto, não vou lembrar aqui de quanto lá, o cupom de desconto. Todo mundo que faz curso meu sabe disso,
que tem desconto para quem chega primeiro. Sempre tem. Eu acho isso muito justo, equilibra a ordem do dar e receber, né? Tem gente que fez inscrição, quando eu falei a primeira vez, acho que foi a Vera. Eu falei que na live não tinha nem lançado ainda. Ela falou, eu vou fazer esse negócio aí, já me manda tudo aí. Então, mais que justo essas pessoas receberem desconto. Então, amanhã, hoje é quarta, amanhã é quinta. Não, depois de amanhã, tá? Porque amanhã que eu vou falar do mapa mesmo. Amanhã eu tenho live sobre o mapa da calibração, como vai ser o curso, no mesmo horário, 10 e 8. Só que vai ser fechado no Zoom. Por quê? Vocês viram que é ruim? Eu não manjo tanto de tecnologia também, tá? Então, aqui, ó, eu tenho que ficar mostrando. No computador, no Zoom, porque o Instagram não me deixa fazer isso no computador, eu viro o mapa para vocês, fica mais fácil vocês visualizarem. Então, lá dentro eu vou sortear, vou trazer uma ou mais pessoas. Eu não vou conseguir fazer um mapa inteiro para explicar para vocês. Aqui eu atendi a Andréia com mapa, certo? Com mapa não, com escala. Se fosse o mapa, agora eu ia falar, Andréia, você vai fazer tal, tal e tal coisa por 21 dias. Pode ser meditação, comando, vai vir em acordo com a calibração dela. Em 21 dias ela vai fazer aquilo. Uma vez por dia, 2 vezes eu vou dar todas as orientações. Se precisar para dar boot energy, eu falar, podia fazer uma constelação dentro desses 21 dias para dar uma acelerada. Comigo ou não, mas vai te ajudar. Enfim. Então a pessoa vem, calibrou, como eu fiz aqui com a Andréia, tudo ali. Aí eu vou dizer o que ela tem que fazer, é o como. Não adianta só mostrar. Tem que falar, o que eu faço com isso agora, com essas informações? Como é que eu mantenho a minha vibração alta? Como é que eu elevo a minha vibração em relação a eu ter segurança como terapeuta, né? Então, nesse contexto, eu vou falar por 21 dias a lei, porque 21 dias. Porque colapsa a função de onda, ela fica no seu campo fortemente por 21 dias. Depois esse ciclo fecha em 49 dias, tá? Por isso que é 21 dias. Se eu calibrar a Andréia agora, vai dar mais alta a calibração dela. Por quê? Porque colapsou a função de onda, já alterou a frequência dela. Expandiu a consciência, jogou luz na sombra, eu altero e gero o campo atrator daquilo que eu quero atrair, entenderam? Mas se ela vai manter ou não, eu preciso calibrar ela daqui 21 dias de novo para ver se ela manteve ou não, entendeu? Senão a calibração tá errada. Esse negócio de constelar a pessoa, terminei de constelar a pessoa, eu faço isso para as pessoas verem. Eu calibro ela antes em relação ao tema dela e depois. Nossa, vai lá para cima. Mas se ela vai manter ou não, vai depender dela. Pensamentos, sentimentos e atitudes. Pensamentos levam de 13 a 17 segundos para colapsar uma função de onda no seu campo. E o sentimento é que dá força pro elétron ou tira força do elétron. Por isso são emoções. Aqui, ó, abaixo de 200, eu tenho orgulho, raiva, desejo, medo, tristeza, culpa, vergonha. Tudo isso aqui descolapsa a função de onda. E vem de onde? Pensamento que gerou um sentimento, tá? Então, aqui é a mesma coisa. Se eu consigo elevar isso a maior parte do tempo, eu colapso a função de onda. Então, eu tiro energia e me conecto com a escassez. O outro, eu ganho energia e me conecto com a prosperidade, tudo que é. Entenderam? Então, voltando para o mapa. Calibrou tudo, vai fazer isso por 21 dias. Depois de 21 dias, a pessoa volta e aí eu calibro ela todo de novo. Para quê? Para eu ver onde ela acendeu e onde estabilizou e a gente precisa mexer ainda. Ó, aqui precisa fazer isso. Porque é um jeito da pessoa continuar o processo dela. O outro, que é uma imersão que vai acontecer, que é o Eneação, né? Já fiz milhares. Esse Eneação, que vai acontecer em julho, nas férias, acho que é 15, 16 aí, que alguém falou. Gente, é muita coisa, eu não decoro data, tá? Mas é julho. Eu vou estar em São Paulo, em Jundiaí, fazendo um curso presencial de Eneação, que é uma imersão de mais de 15 horas de autoconhecimento. A pessoa vai buscar a personalidade dela, vai vivenciar os 9 tipos de personalidade para identificar o dela e saber o que ela faz para sair do ego, da máscara e conectar o que ela quer, tá? Então, no Eneação, por exemplo, é uma ferramenta que eu desenvolvi com base no Eneagrama, como um dos pilares do Eneagrama, mas tem psicoterapia quântica tudo envolvido nesse conceito. Então, no Eneação, a pessoa ganha essa chance. O Eneação tem uma 12, 13 do 7. Obrigada, Deia. Então, o Eneação tem uma característica. A pessoa se inscreve. Depois, quando eu
fizer outra eneação ou presencial online tendo vaga, ela pode entrar quantas vezes ela quiser e fazer de novo. Ela não precisa fazer o pagamento cheio. Ela tem uma pequena contribuição, tá? Meus ex-alunos todos têm só uma pequena contribuição. Ah, fez, tem 2 anos, quero fazer de novo. É uma contribuição, não precisa fazer inscrição. Uma forma que eu encontrei, né, de que essas pessoas continuassem o processo de autoconhecimento dela. Porque a pessoa que ela era 2 anos quando ela chegou, não tinha o nível de conhecimento que ela tem hoje. Cada eneação que eu faço, minhas fichas vão caindo, porque nós somos seres multidimensionais. E eu vou ampliando cada vez mais. A gente tem que entender, gosto muito de uma metáfora que funciona, ou funcionava muito aqui em Goiás, na roça, né? Para entender, hoje esses meninos já não estão sabendo mais. Então, tem um negócio chamado cisterna, vocês lembram? Então, você vai, compra uma área, precisa de uma cisterna. O que você precisa fazer para brotar água limpa? Precisa cavar, cavar, cavar cada vez mais fundo. Tirar o barro, tirar a lama. Aí brota a água. A primeira água que brota é que jeito? Suja. Não é potável ainda. Não dá para beber, não dá para utilizar. Então, você tem que aprofundar mais até que brote água limpa. É assim o autoconhecimento. Eu vou limpando as camadas do ego. A primeira vez que vai vir catarse, vai vir uma confusão danada. Até vir água potável e você saber administrar você melhor, né? É para isso que serve o autoconhecimento, para mais nada. Para que a gente esteja aqui na vida mais leve, mais saudáveis e mais prósperos. Então, se o processo não está te levando para esse lugar, precisa rever o processo da sua existência, da minha existência. Porque só acordar, para rir, falar bom dia, trabalhar, voltar, cuidar da família, essa coisa muito mecânica já não está funcionando mais. As pessoas estão com faniquito de vivenciar outras coisas, tá bom? Então é sobre isso. Muito bom. Como não tem pergunta, eu vou baixar aqui de novo. Ai, ai. Bruno Raoni fala de um grupo de estudo sobre escala Hawkins. O Bruno é o meu mestre, meu primeiro mestre em escala Hawkins foi o meu mestre de terapia quântica, que é o Eric Davi, tá? Inclusive, ele tem um livro que lá na TQA você pode adquirir esse livro para quem está começando aí mecânica quântica, que é o Quântica para Todos, tá? Saltar, destravar, alguma coisa assim. Bom, e o Bruno eu conheci através do Eric, né? E ele se aprofunda muito na escala Hawkins quando a gente se encontra. E aí a gente começou a trabalhar a escala Hawkins juntos, para tudo. Às vezes a gente se reunia, passava o dia inteiro, a gente calibrava até a comida que a gente pedia. Para quê? Para mensurar. E aí o Bruno, no canal dele, ele tem várias lives de escala Hawkins e tal. Por isso eu disse, eu sei que tem cursos de escala Hawkins e acho bem legal para quem quer fazer, mas tem muito material na internet para falar só de escala Hawkins. Então tem que trazer alguma coisa. O Bruno traz, tá? Se ele propõe, ele traz. Então é nesse sentido, tá? O Bruno Raoni é um dos que falam seriamente da escala Hawkins. Ele também bate na dela. Gente, para de ficar ouvindo. O povo não lê nem o livro, não sabe nem que não existe Hertz na escala Hawkins, tá? 12/13/7, então, em Jundiaí, o Eneação, 28 e 29, mapa da calibração. Muito bom. Para quem está chegando hoje, essa live vai ficar gravada, os atendimentos já aconteceram, tá bom? Amanhã, às 10h08, eu vou atender com o mapa da calibração no Zoom. Pronto, né? Já deu para anotar tudo aí. Muito bom. Eu vou tirar oráculo agora. Deixa eu ver que oráculo que vem. Eu vou pedir para você que está aí pensar em algum assunto que está precisando de ajuda. Pode ser financeiro, pode ser... Deixa eu pôr isso aqui mais para pôr as cartas. Pode ser financeiro, pode ser relacionamento, pode ser saúde, tá? Vê aí o que vem. Depois, como a gente trabalhou com a escala, eu vou calibrar vocês, porque como o tema foi prosperidade e carreira, eu vou calibrar o grupo, como a gente chegou e como a gente está saindo, se a gente ganhou ou não boot de energia nessa área de prosperidade, tá? O tema da live hoje é prosperidade, né? Então, peraí, eu vou tirar 2 oráculos, tá? Eu vou tirar o oráculo. Deixa eu ver qual que vem aqui, só conectar aqui.
Eu vou tirar o oráculo para prosperidade financeira, porque é o tema da live, e o outro oráculo para algum tema seu, diferente disso. Tá? Prosperidade, grupo do café sistema. O oráculo que veio é um dos meus favoritos, que é o da benzedeira, que veio para prosperidade. Porque também usa a intuição para escolher oráculo, tá? O que eu vou pedir para você se conectar com as cartas? Conectar com as cartas. Carta 1, 2 ou 3. Anota aí para mim qual a sua carta. O tema agora é prosperidade financeira, que é o tema da live. Carta 1, 2 ou 3 é o recadinho direto para você. Tô vendo aqui que a minha mestra de oráculo terapêutico está aqui, Anice Bacelar, do Rio de Janeiro. Essa, gente, uma consulta com oráculos com essa daí eu vou te contar. Ela faz para mim todo início de ano, faz por mês e é incrível, é surreal, ela é fantástica. Marcela está dizendo que a dela é 3, a Jéssica 1, Rosane 2, a D 1, a Deia 2, Nílcia 2, Nayane 3, Rejane 3. Muito bom. Então, vamos lá. Tema, prosperidade financeira, prosperidade material, tema da live de hoje. Vou calibrar vocês agora. Ai. Para ver. Quem escolheu aí a carta 1? A carta que veio foi a carta 17, 1 mais 7, 8, símbolo do infinito e da prosperidade financeira, né? Renovação, conceda espaço na sua vida. Ó, vou mostrar a geometria sagrada, que já trabalha seu campo também. Me fala aí quem que escolheu essa carta 1. Carta 1, para quem escolheu aí a prosperidade financeira. Deu a carta 17, que é 8, né? Já começamos bem na sincronicidade. Então, qual é o recado para quem escolheu a carta 1 para prosperidade? Renovação. Deixe-me adivinhar, tem algum cantinho na casa lotado de coisas que você não usa ou nem vai usar? Tem objetos trincados, antigos ou que trazem sentimento de solidão e tristeza? Agendas antigas? É tempo de renovar para permitir a chegada de novos ciclos. Observe o espaço onde você está, desapegue de entulhos e coisas amontoadas. Uma gaveta lotada não reserva espaço para algo novo. Avalie também se no seu coração há espaço para novos ciclos, para renovar os sentimentos. Você guarda muita tristeza, rancor, lembra lá onde que a tristeza calibra na escala? Ou mágoa no seu coração? Aproveite esse momento para limpar os sentimentos, perdoar, por mais que seja difícil. Deixar no passado o que é do passado. Costumo dar uma dica, fazer pequenas meditações diárias, respirando profundamente com as mãos no peito e entoando. Já vou fazer aqui o mantra, quem quiser pode fazer junto, tá? Fonte da criação, limpa em mim minhas mágoas, angústias, tristezas, meus anseios e minhas dores. É uma técnica simples e você pode fazer dela um hábito, aliviando e limpando essas gavetinhas de sentimentos. Sentimentos esses que decaem em comprimento de onda e te conectam com a escassez, tá bom? Então, para quem tirou a carta 1, recado dado. Carta 2. 1 na cabala, né? Olha isso. Corte. Às vezes é preciso cortar laços. Para quem escolheu a carta 2 para a prosperidade financeira. Carta 10. Eu vi aí algumas pessoas. Nem sempre a gente consegue dar conta do recado, viu? Nem sempre está em sua mão a solução para a vida das pessoas, ok? Às vezes a gente cansa, se esgota e está tudo certo. Às vezes também é preciso demitir clientes,
suspender tarefas, remarcar compromissos, cortar laços ou por fim em alguma relação. O momento está pedindo resguardo para recarregar energias. Você está se doando demais. Você não está contemplando o equilíbrio entre as situações ou relações. Você doa demais e o outro lado está confortavelmente apenas recebendo, onde não há troca, há desgaste. Isso aqui é a lei básica, uma das leis básicas, que é a lei da ajuda das constelações. Quando você se doa demais, você se esvazia e esvazia o outro. Isso vale para relacionamentos afetivos, cliente, trabalho, tudo isso. Então, quando você, por exemplo, terapeuta, atende, seu ticket é lá embaixo, a tendência é você não prosperar com as terapias, né? Porque desequilibra a ordem do dar e receber, e é como se isso diminuísse aquele partilhante, como se ele não fosse capaz de investir nele mesmo, entende? Onde não há trocas, há desgaste. Observe os pontos mais sensíveis, mais fracos e que precisam de uma chacoalhada agora. A vida não precisa ser levada como um grande peso ou uma bagagem pesada. E você não precisa carregar histórias que não são suas. O momento exige que você entre em um acordo, uma reflexão, para encontrar um equilíbrio entre o doar e receber ou cortar um laço por definitivo. Muitas vezes esse corte também é fundamental para quem está sendo cortado, viu? Por isso a atitude para cortar o laço deve ser mesmo definitiva, pois do outro lado existe alguém ou algum processo que está precisando de um final de ciclo, de um limite. Tenha essa coragem e você verá em pouco tempo novos rumos sendo tomados. Abertura de caminhos esse aqui, tá? Quando você fecha o ciclo para abrir o ciclo novo. Então, esse é o recado principal e a lei do dar e receber, né? A outra carta, a carta número 16, todas essas cartas, 17, dá 8, 10, dá 1, 16, dá 7, que é o número espiritual mais forte na Cabala, né? Que é o sucesso. Quem escolheu o 3? Então, carta 3, você está pronta para brilhar. Não precisava nem ler, né? Carta 3 foi direto ao ponto aí, para quem ainda está postergando a própria autorrealização. O sol aquece, as estrelas brilham, as flores exalam maravilhosos perfumes, os pássaros cantam e a lua magnetiza. Já perceberam que a natureza sempre dá o seu máximo e somos todos natureza? Dentro de cada um de nós existe vida na potência máxima? Os medos, receios, dores, desafios vão fazendo com que a gente creia que não somos merecedores de sermos tão exuberantes quanto a natureza. Somos a imagem e semelhança de Deus. E quando declaramos que podemos muito, Deus vibra em cada um de nós. Quando a gente prospera, tudo ao nosso redor prospera, né? Tudo que a gente toca se eleva. Perceba como Deus fez de você um templo, como seu corpo é uma orquestra, quantos sentimentos bons cabem no seu coração e quantos saberes cabem na sua mente. Perceba infinitas possibilidades em você e se hoje não foi um dia bom, amanhã você pode fazer acontecer. Você é único, acredita mais nisso. Viva o aqui e agora com todo esse potencial divino. É hora de brilhar. Sua vida já é um sucesso. Significa que já está na frequência da autorrealização e se não está se autorrealizando em qualquer área, tem boi na linha, né? Tem crenças, como vocês viram aqui na calibração da prosperidade da Andréia. Bom, esse foi para a prosperidade, certo? Qual que foi o outro que eu falei que eu tiraria? Que agora eu já até esqueci. Não lembro mais, vocês me lembram aí, tá? Para o tema de vocês. Um outro tema que não seja prosperidade financeira. Vou tirar o oráculo dos orixás para vocês, porque tem uma frequência muito alta também, tá bom? Rosicler, Chuchu, bem-vinda. Saudade de tu. Rosicler também de São Paulo. Muito bom. Então, escolha a carta 1, a carta 2 ou a carta 3 para esse seu outro assunto. Carta
um, dois ou três dos orixás em relação a outro assunto que não há prosperidade, tá? Então, aqui só beber água aqui. Senão eu vou ficando rouca. Muito bom. Então, vamos lá. Carta 1, uma carta linda, ó. Adoro essa cor. E adoro essa orixá. É uma orixá antiga demais, chama Nanamburuquê, que num sincretismo religioso católico seria Mãe Maria ou a Grande Mãe, tá bom? Sabedoria anciã e evolução. Vislumbre a vida com a perspectiva de que em toda a bagagem gerada está o caminho para a sua evolução. Tenha paciência, sabedoria, humildade e fé. Para o assunto aí de quem escolheu a carta 1. Carta 2, Obatalá. Ó, pureza e calma. Analise as situações com calma e de coração puro. As maldades do mundo somente atingirão aqueles que sintonizarem-se com elas. Quando a medida da ação é baseada na clareza e na honestidade, a colheita do bem é certa. Hashtag fica a dica, né? Fé inabalável. A gente pode não ter, mas está sendo construído aqui. Não tem um povo que tem mania de falar, a felicidade não é desse mundo, mas tem que começar aqui. Em algum momento você tem que começar, né? Não dá para ficar só nesse discurso aí, nesse comando de que a felicidade não é desse mundo, tá? Bom, para quem escolheu a terceira carta, ó, Oduduá, a conquista em suas mãos. Cuide do seu temperamento. Com sagacidade, força de vontade e energia positiva, você será capaz de conquistar tudo aquilo que deseja, além de contribuir com o sucesso daqueles que compartilham da vida com você. Fez sentido aí, Aquário? Eu adoro oráculo porque simplesmente sintetiza tudo que a gente vai falando, blá, 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 aqui, de conceitos, né? Agora eu fiquei de calibrar o grupo da live em tempo real. Deixa eu ver aqui se alguém perguntou alguma coisa. Acho que não, né? Recebo, aceito e agradeço. Tudo bom? Oi, Jamur, querido, Jamur de Caxias do Sul, grande amigo. Foi só eu falar que abri as cartinhas de orixá e ele entrou, viu, gente? Pensa se gosta. Um beijo aí nos meninos. Grande abraço para vocês. Muito bom. Bom, agora eu vou calibrar o que eu falei, né? Calibrar o grupo enquanto prosperidade financeira, porque foi o tema de hoje. Então, vou baixar aqui para ficar mais fácil vocês. Isso. Pêndulo, qual a calibração na escala Hawkins da consciência desse grupo da Live Café Sistêmico de hoje? Em relação à prosperidade financeira antes do início da live, na maior parte do tempo, em tempo real, terceira dimensão. Olha, gente, enquanto grupo, antes de entrar, a maioria estava calibrando na neutralidade, 250 na escala Hawkins. O que é a neutralidade, gente? Não decai com comprimento de onda, quer dizer, não está passando necessidade, mas não está cheirando nem fedendo. 250 não tem força no campo atrator para essa pessoa estar prosperando como ela gostaria, ou estar prosperando mais facilmente, ou com leveza, ou até dentro da área de atuação que ela já gostaria de estar. Então, 250 não é bom, mas também não é ruim. Não tem força significativa para fazer essa energia da prosperidade virar a chave, tá? Então, vamos só ver se a gente ganhou ou não, porque pode ser que não, boot de energia depois dos processos de expansão da consciência de 1h30 de live, tá? Eu gosto de comprovar o que está no conceito, no livro, né? Pêndulo, qual a calibração na escala Hawkins da consciência desse grupo do café sistêmico agora, em tempo real, terceira dimensão, em relação à prosperidade financeira, terceira dimensão?
Ganhamos sim. Olha que legal. Em 1h30 só, por causa de um processo de autoconhecimento curtíssimo, né? Assim, um tempo. Por isso eu gosto tanto dessas ferramentas, porque elas trazem velocidade para o nosso processo, joga a luz na sombra muito rápido. Vou aqui esperar o pêndulo se aquietar. O que a gente percebeu em 1h30 de live, né? Que eu nem falei muita coisa, nem aprofundei nem nada. Nós saímos de 250, neutralidade, que não tem força no campo atrator da prosperidade aqui, e migrei para 500 e qualquer coisa, 550, 540, desculpa, 520, 530, entre o amor e a alegria, tá? O que significa? Que nós saímos numa live de 10 elevado a 250 para 10 elevado a 500. É um boot de energia muito considerável, tá? Muito, muito considerável pelo curto espaço de tempo que nós estamos aqui. Significa que a maior parte desse grupo estava atento ao trabalho e pensando em si mesmo, nos próprios processos. Porque o processo de autoconhecimento, que é esse aqui, o que é? Ficar ruminando mesmo. Eu falei alguma coisa, pum, nossa, eu tô assim no meu trabalho, pum, eu tô assim no meu relacionamento. Para que eu ganhe consciência, quer dizer que eu vou fazer alguma coisa dessas informações? Tem gente que não. Tem gente que vai desligar e vai dormir em berço esplêndido e daqui 10 anos vai estar com a mesma vida, reclamando das mesmas coisas. Mas tem gente que a ficha vai cair, vai agir, vai fazer. Então, a terapia, eu trago para a expansão da consciência, eu trago para a consciência para que a pessoa ganhe a chance de fazer alguma coisa e sair do lugar que ela não quer estar mais e ampliar o que ela já vive, que gosta de viver. Por exemplo, saúde. Por exemplo, trabalho, carreira. Por exemplo, relacionamento, tá? Então, quanto mais consciência de nós mesmos, menos projeção, menos ego. Por isso, a gente precisa tirar as camadas lá da cisterna que eu brinquei aqui, para sair a aguinha suja, porque ela precisa sair, eu preciso olhar para ela, para sair da roda de Sansara, do ciclo vicioso. O Einstein dizia isso, a maior idiotia de um ser humano é achar que vai mudar de vida pensando, sentindo e fazendo as mesmas coisas. Não faz o menor sentido, né? Então, é mais ou menos achar que vai para academia, não vai para academia, não se exercita, não se alimenta bem e o corpício vai responder sozinho, assim, só com comando quântico. Achar que a prosperidade vem porque está deitado, assim, dando comando quântico, tudo na minha vida flui, facilidade, alegria e glória. Tudo isso funciona se tiver um processo de autoconhecimento. Só falar não resolve nada, senão todo mundo já tinha falado. A lei da atração seria muito pífia, né, nesse sentido. Mas é muito mais simples do que a gente possa imaginar. Mas exige uma postura. Quando Cristo, lá nas Escrituras, alguém chegava para pedir um milagre, vocês lembram o que ele perguntava para a pessoa? A primeira coisa era, o que você quer de mim? Vocês acham que ele não sabia o que a pessoa queria? A pessoa era cega, tinha pedido um milagre na saúde dela. Você acha mesmo que ele não tinha inteligência suficiente, percepção, para saber que aquela pessoa queria voltar a enxergar? Sabia. Por que ele perguntava isso? Porque ele dependia da querência, da força de vontade do outro. Qual é o preço que você está disposto a pagar para receber a cura que você veio aqui receber? Então, gente, os orixás foram na veia, se mexa. É sobre isso. Vou contar aqui a história mais conhecida, Bartimeu, lá das Escrituras. Então, Bartimeu já era mais velho, mendigo e cego. Quando ele sente o campo eletromagnético do grande avatar conhecido aqui como Yeshua, como Jesus, né? Ele então fala, ele vai me curar, e ele sai esbarrando todo mundo até ele tocar. E o Cristo pergunta, o que você quer de mim? Eu quero voltar a enxergar. E ele falou com vontade. E quando o Cristo tocou, ele voltou a enxergar, não foi assim? Mas o que o Cristo fala para ele? Devolve.
desculpa, devolve a capa e não peques mais, né? Isso aí tá mal traduzido, mas vamos dizer que é isso, tá? Então, devolve a capa. Quando ele fala de capa, ele não tá falando de roupa, é porque Roma sempre foi muito organizado. Capa era um documento que dava autorização para ele mendigar em Roma. Quando ele volta a enxergar, ele perde essa autorização. E aí ele tem que devolver a capa e aprender outro ofício. Então ele devolve a capa, não pode mendigar mais, que era o meio de sobrevivência dele, e ele então passa a exercer outros ofícios. O que ninguém conta é que anos depois ele fica cego de novo, porque não topou pagar o preço de devolver a capa. Será que a gente está disposto a devolver a capa? A maioria está com dificuldade de não ouvir certas músicas para alterar a própria frequência, porque acha que é bobagem, está dentro dos 98%. A maioria acha que é bobagem a história de rolar a tela. O vício, abrir mão desse vício, 98%. Você pega uma plataforma, né, como a plataforma aquela que rola ali que as crianças gostam, ela é uma plataforma chinesa. E na China, não é lá dentro, as crianças não podem acessar dancinha, musiquinha, blogueirinho, não pode, sendo que a plataforma é deles. E isso, enquanto imagens, é concedido para a nossa comunidade. Será por quê? E aí é só você fazer uma análise geopolítica, geoeconômica, e você vai entender do que nós estamos falando, que é algo muito mais amplo do que meu umbigo. Cada pessoa que expande a própria consciência, se fortalece nisso e passa a prosperar a própria existência, apesar do mundo inteiro falando que não dá, essa pessoa sai desse contexto de manipulação e não é mais uma pessoa tão manipulável assim. Mas tem que estar disposto a devolver a capa, né? Aí é de cada um mesmo, tá bom? E eu sempre vou ficar muito agradecida de vocês estarem me ajudando aos poucos a devolver a minha capa. Todo dia um pouco mais. Nós somos só gente, não passamos muito disso. Somos seres multidimensionais. Somos seres de quarta dimensão, incorporados aqui na terceira dimensão. O fato de não enxergar coisas para além da 3D, 3D é isso aqui, ó, que vocês estão vendo. Porque tem altura, tem dimensão, tem largura, nossa fisiologia capta. Mas o fato de eu não enxergar certas coisas não quer dizer que não exista. E algumas pessoas enxergam. Ampliar a nossa consciência para lá dos dogmas, de tudo que as religiões equivocadamente trouxeram, é entregar uma capa. E é não brigar com isso, respeitar o nosso processo até aqui. Não tem a ver falar mal de religião, que religião isso, que religião aquilo. Pega o que é bom lá. Mas se dá o direito de raciocinar para fora, para além do que querem me conectar. Esse é o convite para sair da matriz de controle. Nós não vamos embora da matriz, porque estamos aqui ainda, mas nós não precisamos mais pertencer ao que nós chamamos de matriz. E nada disso é romântico. Esse é um processo muito árduo, diário, de olhar para as próprias sombras todos os dias e não poder pôr a culpa em ninguém. Terceirizar nada. Não é culpa do chefe, não é culpa do meu marido, não é culpa dos meus filhos, não é culpa da política socioeconômica. O Brasil está em crise desde que eu nasci. O mundo já acabou desde que eu nasci pelo menos 4 vezes. Então, se eu ficar olhando para isso, quem manda em mim não é quem está em crise. Quem faz o meu acordar todos os dias e ter ou não êxito e ânimo para estar aqui falando disso contra 98% de 8 bi, inclusive da minha própria base de trabalho, né? Porque muitos psicólogos ainda veem isso com maus olhos, eu respeito muito isso. Mas quando me procuram, eu falo, quer conversar com quantos partilhantes meus? 100? Quer uma amostragem
desde dona de casa, um pós-doc, uma copeira, um odontólogo, um advogado, um médico. Conversa com eles. Eu não preciso nem, eu só preciso pedir autorização para passar o número. E pergunta, o que de impacto essas ferramentas trouxeram para mim, para minha família, para minha saúde física, para minha saúde emocional e psíquica? E aí você tira as suas conclusões, conversa com essas pessoas, que são pessoas comuns, mas são pessoas pensantes. Depois você conheça, utilize as ferramentas na sua própria vida e veja se tem valor, mas vá com os dogmas, com o copo vazio, porque se você estiver resistente, a pessoa não tem autorização para entrar no seu campo. E aí você compila dados, faz sua estatística por amostragem, e aí sim você tem uma base cientificada de dizer isso é pseudociência, ou isso não funciona, ou isso funciona. Estou dizendo isso porque eu era do outro time, tá? Que criticava tudo isso, que eram pessoas místicas, todo mundo muito gratilover, né? Eu venho do mundo corporativo, ou fatura, ou bate-meta, ou bate-meta. E essa é a realidade da 3D. Não dá para ser romântico com prosperidade, mas não precisa ser como é. Prosperidade baseada em competição, faz-me rir, né? Mas em parceria é legal, aí se fortalece muito. E como eu disse no início, você ganha um exército no mundo por você também. Queridos, queridas, muita gratidão. Espero que amanhã vocês estejam conosco. Que a cura vibracional possa chegar na sua vida agora, na sua casa, no seu coração, na sua família, na extensão de todos os seus. Mas que juntos, na frequência da cura vibracional, isso aqui também chegue a todas as nações, a todos os lares, a todos os orfanatos, a todos os hospitais, trazendo cura vibracional em todos os campos da existência planetária. Que a luz se faça e se faça agora, cada um com a sua própria luz, para que as energias densas sejam logo excluídas da orbe planetária e a gente possa, ao sair daqui para os nossos outros passeios multidimensionais, deixando um planeta mais limpo, mais leve para os que aqui ficarem. Um beijo no coração de vocês, meus ancestrais reverenciam os ancestrais de vocês. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, não só ao curso, mas à minha vida também, tá bom? Um beijo aí no coração de vocês. Gratidão, Ale, por me iluminar. Você que se ilumina, Chuchu, você que veio aqui, né? Com seu saber em todas as lives. Que Jesus te retribua com muita prosperidade espiritual e financeira, assim como você tem sido instrumento na minha vida. Gratidão, querida, minha reverência a você e a sua história, tá? Recebo super. Tô te devendo, quer dizer, um café aí, tá? Ainda não fiz minha agenda para Itumbiara, mas não esqueci. Gratidão pela disponibilidade, assim seja, gratidão infinita, aceito, tudo é comando, ó. Gratidão, gratidão, você é incrível, gratidão, eu que faço minha reverência a você, Nayara. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, quem vai estar amanhã às 10h08 a gente proseia mais, tá bom? Bom almoço, boa semana aí. Tchau, tchau, fiquem com Deus.